essa apresentadora do Equador, né, com síndrome de Down. Será que a gente pode comemorar aí uma notícia como essa, né, Edson? Eu acho fantástico e tem que comemorar sim. Porque quanto mais notícias como essas tiver, mais a sociedade vai abrir, né, vai entender que é possível, talvez até questionar, talvez pesquisar. Né? Você sabe que tem um movimento, um site que é movimentodown.org.br, movimentodown.org.br, que traz todo esclarecimento sobre esse assunto. Existem movimentos a nível mundial. Quer dizer, naturalmente que lá nos Estados Unidos é que a coisa começou com mais volume, como assim dizer, com mais intensidade, e é onde se estudou mais. Então tem mais aceitação e tem muito mais crianças, né, ou jovens com esse tipo de síndrome se formando, fazendo outras atividades, né, do esporte, natação, outras atividades em si, de escritório, de administração, ou seja, ali eles conseguiram, de fato, né, perceber que é possível, sim, que essas crianças não são mongoloides como no passado, sim, e que elas têm condições de se inserir de forma adequada à sociedade, inclusive fazendo coisas melhores do que os ditos normais. Eu vou aproveitar essa deixa para falar do médico, pode, rapidinho. Sim. O Dr. Rui do Amaral Pupo Filho, o nome dele, ele é da Associação Médico Espírita. Tá? E ele, em 1992, o terceiro filho ia nascer, que é a terceira filha, ele médico, né? Só que essa filha foi diagnosticada com síndrome de Down, ele nasceu com síndrome de Down, e ele, ali ele se viu numa situação que ele tinha 2 filhos ditos normais, e agora ele, como médico, estaria recebendo uma criaturinha sobre a qual ele não tinha mínima informação. Foi onde ele começou a buscar informações, né, sobre o assunto. E aí ele escreveu um livro, o livro dele chama-se Síndrome de Down. E agora, doutor? O título do livro é esse. E eu vou só trazer um trechinho do que ele fala, tá? Da experiência inicial dele, para vocês entenderem como é importante. Com poucos meses de vida, por tudo que nos mostrava, por sua graça, alegria, alto astral, a Marina já havia me conquistado. Eu já estava por ela perdidamente apaixonado. Eu já tinha consciência de que o amor que sentia pela Marina era diferente dos demais jeitos de amar que eu conhecia. Eu sabia, então, que meu amor por minha filha excepcional era excepcionalíssimo. Mais que uma paixão, um amor profundo, verdadeiro, transcendental. Então ele leva já para o campo do transcendental. Então, por essa declaração que ele traz no livro dele, vocês percebem o quanto que a Marina veio ajudar, inclusive, né, a ele se propor também a estudar o assunto, poder escrever, poder tratar outras pessoas, trabalhar com o tema de uma forma... E ele ajudou muito a esclarecer esse tema aqui no Brasil, tá? Olha que interessante, né? Bem legal, interessantíssimo, hein, Deise? No começo do Manhã Boa Nova, eu estava lembrando, Vanessa, era o Cláudio e a Vanessa que estavam entrevistando, veio uma entrevistada que ela não tinha essa escola para, não era Down, mas acho que era Down, alguma coisa assim, e não tinha em Guarulhos, ponto. O filho dela estava com esse problema, ela foi num centro espírita e lá ela escutou que aquele menino era realmente um menino muito problemático, ele veio com esse karma, entre aspas, porque ele tinha muito problema e ele tinha que pagar. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, que centro espírita é esse? Falei, olha, isso não existe, eu até elevei a minha voz, eu lembro que eu fiquei assim assustada, porque foi na hora do café. Vamos tomar um café, tem aquele intervalinho, né, que a gente fala, não sai daí. E aí você sai, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. E eu estava conversando com a moça, tal, que ela tinha aberto uma casa em Guarulhos. Eu falei, escuta, você está escutando a sua história? Ela falando com lágrima nos olhos. Eu falei, você está escutando o que você está falando? Em Guarulhos,
Não existia uma casa para acolher crianças assim, existia? Não. Quem fundou? Eu. Você não acha que essa criança veio para você porque você tinha condições de mais tarde fazer uma coisa maior? Você catou esse suposto problema, porque não é problema, que agora você está vendo várias soluções, e você abriu uma casa de acolhimento a todas essas crianças. Ela olhou, ficou pensando e falou assim, sabe que ela respirou, ela contava aquilo com uma dor no coração, triste, com lágrima nos olhos. Gente, vamos pensar um pouquinho antes de falar, né? Esses grandes espíritas, por favor, por favor. Ô, Deise, Vanessa, me permite, sabe aquilo que eu estava falando do estreitamento, quer dizer, você está diante de uma doutrina de luz e você estreita, você se deixa levar por algumas frases feitas, que você não raciocina sobre elas. Primeiro, karma. Karma não existe na doutrina espírita, não é uma palavra que foi estudada por Kardec. Boa. Você não pode simplesmente rotular, e o espírita tem esse hábito de usar esse tipo de palavra sem saber o que está dizendo. Né? Outra coisa, para pagar. Não estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para aprender. Não tem crédito nem débito, né? Lógico, é só ler as questões do Livro dos Espíritos, as escolhas das provas. Ali nós vamos entender que nós todos aqui estamos num processo de desenvolvimento. E outra, diferentemente do que se pensa, tem pessoas que vêm em missão, inclusive, de acordar para determinadas coisas. Muito bem. Não é um espírito que está ali, que tem que sofrer. Pelo contrário, são espíritos que vêm para despertar o entendimento dos demais, acabar com o preconceito. Então não é assim que funciona a coisa, tá certo? Precisa estudar, precisa se esclarecer, não pode ficar na mesmice. Infelizmente tem muita gente no movimento espírita dentro da mesmice. Esse é que é o problema.